Graças ao Senhor, mais uma vez estamos reunidos. Nosso estudo bíblico, hoje é dia 24 de outubro de 2024. Amém? Vamos fazer uma oração então. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui neste momento. Podemos exercitar nosso espírito, voltar nosso coração a Ti. Senhor, desfrutar da Tua palavra. Nós rogamos ao Senhor a Tua presença, esteja conosco. Ó Senhor, nos orienta, nos dirige. Senhor, faça a Tua obra em cada um dos nossos corações, Senhor. Nós precisamos de Ti, precisamos do Teu falar. Senhor, nos dê uma mente clara, uma mente sóbria, uma mente posta no Espírito, para entender, para receber a Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor. Abençoe também aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube. Também sejam abençoados com a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Capítulo 13 de Atos é o capítulo que nós chegamos hoje. E na semana passada nós conseguimos ver todo o capítulo 12, né? E vimos que ali os irmãos foram aprisionados e Tiago foi executado. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, foi executado. Pedro foi aprisionado, mas foi liberto. Havia oração por Pedro na casa de Maria, mãe de João Marcos, e Pedro foi milagrosamente liberto pela intervenção do anjo que livrou Pedro das mãos do Herodes. Tá certo? O Herodes é que mandou matar o Tiago. E aí nós também vimos que o Herodes também morreu, porque ele foi elogiado, ele foi tido como um deus, de minúsculo, tá certo? E ele não deu glória a Deus e foi comido por vermes, né, e morreu. E no final do capítulo 12, versículos 24 e 25, dizem o seguinte: Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Nós falamos que esse João Marcos é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Então nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse Marcos, que é o João Marcos aqui, foi o escritor do Evangelho de Marcos, tá bom? Mas esse é bem depois que ele foi chamado aqui, que ele estava junto com Paulo e Barnabé. E eles voltaram, então, de Jerusalém, eles voltaram para onde? Vamos lembrar que eles estavam em Antioquia, da Síria, tá? Uma cidade chamada Antioquia, na Síria. E essa Antioquia era uma das grandes cidades da época. Ele só perdia para Roma e para Alexandria, tá certo? Então era uma grande cidade portuária, e ali estavam Barnabé servindo e Saulo servindo. E hoje nós vamos entrar no capítulo 13 de Atos, que é um capítulo também bastante importante, bastante significativo, porque fala da igreja em Antioquia, fala um pouco do viver da igreja em Antioquia e também do envio de Saulo e Barnabé para a obra do Senhor. Então nós vamos ler os versículos aqui e vamos compartilhar um pouco a respeito desses versículos. Primeiramente, nós vamos ler apenas os 3 versículos iniciais. Capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Muito bem.
Nós temos um breve retrato aqui da igreja em Antioquia. Aqui fala que na igreja em Antioquia tinha profetas e mestres. Na igreja em Antioquia tinha aqueles que levavam a palavra do Senhor e aqueles que eram mestres. Lá em Efésios, acho que é bom a gente abrir Efésios capítulo 4, versículo 11, fala o seguinte. Efésios 4, 11. E ele mesmo, Deus mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aqui em Atos 13 é falado que havia profetas e mestres. Mestres também está junto aqui nesse versículo como pastores e mestres. É a mesma pessoa. Pastor e mestre é a mesma pessoa. Não é que pastor é um e mestre é outro. Então, pastores e mestres é a mesma pessoa. Aqui nós temos, em Efésios, apóstolos. Os apóstolos, eles atendem a regiões. Eles não atendem apenas a igreja numa cidade. Eles estão na obra regional, na obra, às vezes, internacional. Então, eles estão andando pelas cidades, andando pelas igrejas e ajudando os irmãos. Nós vamos ver um pouco mais. Também fala aqui nesse versículo de profetas. Que são profetas? São aqueles que falam por Deus. Profetas não significa somente aquele que prediz algo, mas aquele que no seu falar, ele expressa o que Deus quer falar. Ele é um porta-voz de Deus. Ele não fala a sua própria palavra, ele fala aquilo que Deus quer falar. Tá? Então esse é um profeta. O profeta ele pode atuar na igreja numa cidade, também em outras cidades. E aqui também vai falar sobre evangelistas. Todos nós devemos ser evangelistas, certo? Todos nós devemos pregar o evangelho. Mas tem pessoas que têm esse dom mais trabalhado e ele é uma pessoa que é capaz de pregar o evangelho em várias circunstâncias, em vários momentos, e levar as pessoas a receberem o Senhor. Nem sempre o evangelista é alguém que é bom para ensinar, deu para entender? Ele é bom para abrir a porta, ele é bom para levar a pessoa ao Senhor, mas às vezes tem outro que é melhor para ensinar a palavra de Deus do que o evangelista, tá? Mas não que ele também não possa profetizar, não possa... E aí vem esse termo, outros para pastores e mestres. Então, tudo aqui é função. A gente gosta de dar título para as pessoas, mas na verdade, ninguém deve se preocupar com títulos. Nós devemos nos preocupar em ter função, em funcionar. Então, um apóstolo, a palavra apóstolo, ela significa enviado. O significado dessa palavra é enviado. Então, um apóstolo é enviado por Deus e é o que nós vamos ver hoje aqui. Profeta, como eu falei, alguém que fala por Deus. Evangelista é aquele que tem o dom de evangelizar, mas de uma maneira mais trabalhada assim. E pastores e mestres é aquele que pastoreia, é aquele que apacenta e ao mesmo tempo ele ensina. Certo? Ele apacenta trazendo ensinamento e ele ensina apacentando. Dá para entender assim? Então, pastores e mestres não é um mestre na escola. Você entendeu? Entendi. Então tá bom. Não. Mas ele é um pastor que ele também quer que a pessoa seja alimentada, seja cuidada. Cuidada com o quê? Com as verdades da Bíblia. Amém?
Voltando então para Atos 13, nós vemos aqui que aqui é citado profetas e mestres. Isso significa que esses irmãos citados aqui, eles estavam cuidando dos irmãos, cuidando da igreja em Antioquia. Eles tinham uma responsabilidade, eles tinham um serviço, aqui fala que eles estavam servindo ao Senhor, não é? Servindo ao Senhor principalmente com a palavra. Profetas e mestres têm o quê? Palavra de Deus. Não a própria palavra, não a palavra de coach, não a palavra de autoajuda, mas é a palavra de Deus. E aqui a gente vê o nome desses profetas e mestres. Vamos lá. Barnabé, quem é Barnabé? Barnabé é aquele que estava em Jerusalém, lembram? A gente já, na leitura que a gente já fez de Atos, a gente vai lembrar. Barnabé, ele surge lá, quer ver, capítulo 4 de Atos. Capítulo 4, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, ou filho do encorajamento, levita, natural de Chipre. Então, guarde essa informação também. Barnabé era um levita. O que significa levita? Lembra que tinha as 12 tribos de Israel, e uma das tribos é a tribo de Levi. E coube a tribo de Levi, no Antigo Testamento, cuidar dos utensílios do templo, cuidar das coisas físicas do templo ali, mas não tinha o sacerdócio. O sacerdócio era na casa de Levi, mas dentro da casa específica de Arão, certo? Então, dentro da tribo de Levi, tinha a casa de Arão, que não era uma tribo, era uma casa, uma família. E esses filhos de Arão aqui eram os sacerdotes em Israel. Ok? Então, esse Barnabé era um judeu levita, e era natural de Chipre. Vocês conhecem Chipre? Já foram para Chipre? É uma ilha. É uma ilha de Chipre. Essa ilha, então, Antioquia estava no litoral aqui assim, e Chipre ficava em frente a Antioquia. Tinha que ir de barco, tá certo? Para Antioquia, para Chipre, de Antioquia para Chipre tinha que ir de barco, de navio. Muito bem. Essa é uma informação a respeito de Barnabé. Guarda aí, então. Ele era levita, natural de Chipre. Quem mais que estava junto ali servindo? Simeão, por sobrenome Níger. Esse Níger quer dizer negro. Muito provavelmente ele era um africano, esse Simeão, e era negro, ok? Eu não quero entrar nesses detalhes de nomenclatura, de terminologia. Hoje tem que falar preto, há tempo atrás tinha que falar negro, afrodescendente, tal. Eu entendo o seguinte: quanto mais você procura adjetivos, parece que você está tendo mais cuidado. A gente não é racista, nada disso. Então ele era um negro, simplesmente isso. Tá certo? Na igreja não tem racismo, tá, irmãos? Em Cristo não tem racismo. Vamos lá. Simeão, por sobrenome, Níger. E aqui é um bom exemplo disso, tá? Então ele era um negro, provavelmente, da África. Lúcio de Cirene. Cidade de Cirene também devia ficar ao norte da África também, tá? E aqui tem uma informação. Se esse Lúcio é o de Romanos 16:1, vamos lá. Em Romanos 16, não é 16:1.
Acho que eu perdi o versículo aqui, mas eu vou achar. Ele era um parente aqui, ó. 21, perdão. Paulo está saudando os irmãos, aí ele fala: saúda-vos Timóteo também, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Então, no Romanos 16, 21, se esse Lúcio for o mesmo, ele é parente de Paulo, então seria também um judeu, que deve ter morado ou ido para Cirene, na África. Tá certo? Se for, mas também pode ser um outro Lúcio. Nós não sabemos. Mas aqui tem uma referência. Ele era de Cirene. Vamos lá, voltando. Manaém, Colasso de Herodes. Alguém sabe o que significa Colasso? Alguém tem alguma outra versão aí? Trazendo uma outra palavra? Não? Colasso significa que participou do mesmo colo de uma ama que cuidou também de Herodes. Hã? É, por aí. Irmão de leite, né? Você falou? Irmão de leite. Irmão de criação. Então foi criado junto com Herodes. Quem era Herodes? Esse Herodes aqui é o Herodes que mandou matar o João Batista. Não é o Herodes do capítulo 12, que nós vimos aqui. Não é? Não, é o outro Herodes que mandou matar o João Batista. Aqui, ó, Herodes o tetrarca. Então ele foi criado junto com Herodes. E essa criação deve ser uma criação europeia, né, porque Herodes é um político ali, o romano, tal, do Império Romano, tudo mais. Então, uma criação europeizada, vamos falar assim. E Saulo, quem que é Saulo? Não, Saulo é o Paulo. O Herodes era o governador, né? Ah, é? É. Aqui tá, Manaém era irmão de criação de Herodes, o governador. Isso. E Saulo. E Saulo é o Paulo que nós conhecemos, judeu. Então veja bem, Barnabé, judeu. Simeão, deve ser um gentil negro da África. Lúcio de Cirene, também veio da África. Ou, se for parente de Paulo, é um judeu que viveu em Cirene, na África. Manaém é uma pessoa com uma cultura europeia. E, veja bem, associado ao assassino de João Batista. Associado, irmão de leite, você falou, né? De criação, de leite. Irmão de criação do Herodes. E Saulo. Olha que mistura. Está bem misturado aqui, não está? Isso mostra para nós que não importa os antecedentes. Em Cristo todos são nova criatura. Amém? As coisas antigas, vamos ler aqui então. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 17. 5:17? Isto. 2 Coríntios 5, 17. Achamos? Sim. Vamos ler. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Veja, esses irmãos, com origens diferentes, com culturas diferentes, eles estavam fazendo o quê? Servindo a Deus, cuidando da igreja em Antioquia, em harmonia, em coordenação, em cooperação. Isso mostra que no corpo de Cristo
Não tem essa de judeu, de grego, de rico, de pobre, de cultura X, cultura Y, raça. Vamos ler Colossenses 3:11. Aleluia. Colossenses 3:11. Vamos ler o 10 e o 11. Vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Novo homem, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Isso aqui, irmãos, se nós estamos em Cristo, nós não vamos ficar reparando nas diferenças. Mas Cristo é tudo em todos. Deixa eu ver aqui, acho que é Gálatas, também acho que podemos ler Gálatas. Capítulo 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus. Essa é uma lição que a gente vê, é um modelo que a gente vê muito claramente aqui na igreja em Antioquia. Lembra que alguns pregavam o evangelho e tal, mas alguns pregavam não só para os judeus, mas também para os gregos. Então os gregos foram alcançados aqui e a igreja em Antioquia tinha essa mistura de gentios, de judeus tal, e eles estavam crescendo juntos, eles estavam sendo cuidados juntos. Então, isso é a vida da igreja. Amém. Não importa cultura, não importa conhecimento, não importa os antecedentes, o que você é em Cristo. Então, nós devemos servir os irmãos em harmonia, junto com qualquer outro irmão, sem diferença, e servir bem os irmãos, né? Vamos falar assim. E essa harmonia aqui, a gente precisa estar bem claro que isso é algo da igreja. Isso é algo para nós experimentarmos na vida da igreja. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Bom, vamos voltar aqui para Atos 13 e ver o seguinte. Versículo 2 fala assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Uma outra coisa para a gente se espelhar aqui, para a gente tomar como modelo, é como que eles estavam servindo. Servindo ao Senhor e jejuando. Servindo ao Senhor e orando. Servindo ao Senhor com temor, né? Quando você jejua, quando você ora, você está com temor ao Senhor, respeitando o Senhor, honrando o Senhor. Você não quer fazer as suas coisas, você não quer colocar a sua ordem nas coisas. Eles não estavam organizando, eles estavam servindo o Senhor, não estavam sistematizando as coisas, mas estavam o quê? Servindo o Senhor e jejuando. E quem é que fala quando isso acontece? Quem é que fala? É o Espírito Santo. Quem é que manda? É o Espírito Santo. Certo? Hoje, o homem gosta de organizar, de sistematizar, não é isso? De ter um esquema já, vamos fazer assim, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, tal. Mas
aqui a gente percebe que o Espírito Santo falou com os irmãos, deu uma ordem para os irmãos. E assim deve ser nossa vida também. É claro, não estou dizendo que é uma bagunça, não é isso. Mas a iniciativa de todas as coisas na igreja deve ser do Espírito Santo. Amém? As pessoas hoje tendem a deixar o Espírito Santo em segundo plano. Eu sou bom para organizar as coisas, vou organizar do meu jeito, vou fazer um organograma, eu vou administrar, eu até aprendi na escola como é que faz. Não, isso não serve. As coisas na igreja devem vir do Espírito Santo. E aí eles estavam servindo e o Espírito falou, agora não me pergunte como é que foi essa comunicação do Espírito, eu não sei dizer para vocês, mas eu sei pelo que está aqui, o que eu ganho é o seguinte, havia tanta harmonia, eles estavam num ambiente tão espiritual, que quando o Espírito fala, eles têm certeza que é o Espírito. De repente pode ser o Manaim falou assim, olha, acho que o Senhor quer mandar vocês para a obra. Você entendeu? De repente foi o Manaim que falou, mas aqui fala, o Espírito Santo falou. Ou seja, o Espírito Santo pode falar por boca de alguém. Amém? E no coração de todos os outros que estão ali jejuando, orando, servindo, com temor do Senhor, vem essa confirmação. Ó Senhor Jesus. Então, alguns podem entender, houve uma voz que veio lá, separai-me agora. Certo? Eu não sei, eu acho que não foi assim, tá bom? Aqui a Bíblia não está sendo detalhada. Mas uma coisa é certa, o Espírito tinha caminho entre os irmãos. Amém? Então, entre nós, o Espírito Santo tem que ter caminho. Amém? E o que o Espírito falou então? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, Barnabé e Saulo, eles vão sair para servir o Senhor na obra para a qual eles estão sendo chamados aqui. Versículo 3. Então, jejuando, olha aqui. Fala aqui duas vezes já, né? Jejuando. Jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Jejuar e orar é algo que está junto. Jejuar sem orar é greve de fome. Não tem razão de você jejuar se não for para orar. Vou jejuar. Já ouvi muita gente falar assim, vou jejuar chocolate, vou jejuar não sei o que, vou jejuar não sei o que lá. Bom, isso aí é desculpa de eu fazer uma comparação. Isso aí, levar uma cruz nas costas, parece que está no mesmo nível, né? Então, isso aí é algo que não tem valor. Agora, se você falar, eu vou jejuar e vou orar. E outra coisa também, não é para fazer propaganda, né? É jejuar e orar para o Senhor. Então, os irmãos aqui, eu entendo assim, eles estavam sempre juntos ali, jejuando, orando, buscando o Senhor, certo? Com temor do Senhor, fazendo as coisas ali na igreja, servindo os irmãos, falando a palavra de Deus, ensinando as verdades bíblicas, certo? E ali o Senhor podia falar. E aqui fala que eles jejuando e orando, não parou de jejuar e orar, né? Continuou, jejuando e orando, eles impondo as mãos sobre os irmãos Barnabé e Saulo, os encaminharam, os despediram, que significa, os encaminharam. Impor as mãos aqui significa identificação. Vamos lembrar que lá no Antigo Testamento, quem é que pecava? O cordeiro ou o homem? Mas quem morria? Por quê? Porque o cordeiro representava, tomava o lugar do pecador, tá certo?
Só que o pecador tinha que fazer o quê? Impor as mãos sobre o animal a ser ofertado. Esse impor as mãos eu me identifico com esse animal. É como se ele fosse aquele animal. Quando os irmãos aqui impõem as mãos sobre eles, significa, vocês estão indo, nós estamos indo com vocês. Vocês estão indo no princípio do corpo de Cristo. Amém? Então não é que, agora vocês vão para lá, vocês se viram, não tem mais nada a ver com a gente. Não, vocês estão indo, nós estamos indo juntos. Nós vamos continuar jejuando e orando aqui. Amém? Amém. Versículo 4. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então aqui, versículo 3 fala, impondo eu sobre eles as mãos, os despediram, os encaminharam, os enviaram. No 4 fala, enviados, pois, pelo... Percebe? O Espírito Santo e o corpo de Cristo estão em unidade. Quem enviou? Foi o Espírito Santo ou foi os irmãos? Se você falar que foi o Espírito Santo, a gente pode falar, não, foram os irmãos. Se você falar que foi os irmãos, aqui fala que foi o Espírito Santo. Percebe como isso é importante, esse modelo da igreja em Antioquia, esse modelo da obra do Senhor, é o Espírito Santo por meio do corpo. Amém? Amém. É o corpo de Cristo enviando pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. E aí, continuando aqui. Então, eles desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Como foi falado há pouco, Chipre era uma ilha. Uma ilha grande. Eu nunca estive em Chipre, mas a minha irmã mandou umas fotos lá que ela estava em Chipre, e nessa cidade de Pafos. Aqui vai falar de Pafos. Mas primeiro eles foram para uma cidade chamada Salamina. Então quando fala de ilha, a gente entende que é tudo uma coisa só, né? Mas aqui não. Salamina é uma cidade e Pafos é uma outra cidade na ilha. Ok? Eu não... Hã? Então, vamos lá. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Então aqui entrou uma informação. Foram os dois, Barnabé e Saulo, e agora aqui está falando que João estava junto com eles, auxiliando. João devia ser mais jovem, né, que eles, mais novinho, e ele, acho que carregava as malas, tá certo, Tiago? Carregava a mala de Paulo, carregava... Ele estava ajudando, tá? Então tinha esse jovem João Marcos que estava ajudando. Os irmãos estão lembrados, né, que no final do capítulo 12, fala que levaram consigo a João, como nominado, apelidado de Marcos também. Ele é o mesmo, então? Isso, é o João Marcos do capítulo 12, versículo 25, tá? É bom a gente ir guardando os nomes, né? Guardando os personagens. Exato, tem tanto bom. E ali na ilha de Chipre, nessa cidade chamada Salamina, tinha judeus ali. Como que você pode falar que tem judeu? Porque tinha sinagogas judaicas. Vamos lembrar que os judeus foram dispersos por várias regiões, vários países, várias cidades, e ali, aonde eles iam, eles montavam ali a sua sinagoga para falar, para ler a Bíblia de então, que era o Antigo Testamento, tá? Eles não tinham o Novo Testamento, só o Antigo, tá? E ali, Paulo, ou Barnabé e Saulo aproveitavam e iam nas sinagogas onde eles já liam as Escrituras, e ali eles aproveitavam para falar a palavra de Deus. Amém? Então, primeiro, quando eu tinha a oportunidade, era uma oportunidade de ele chegar naqueles que já tinham temor do Senhor
e conheciam as Escrituras, dele pregar a Cristo, levar a informação que Cristo já veio, que Cristo é Jesus, que foi crucificado. Versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, então, numa ponta tem Salamina, saiu da Antioquia, pegou navio, chegou na ilha, primeira cidade ali é Salamina, atravessa ali, vai até outro extremo, outra cidade chamada Pafos. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Olha o currículo do homem. É judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Olha aqui, adjetivo que deram para ele aqui, homem inteligente. Procônsul do Império Romano, tá? Ele era um enviado ali, um representante do Império Romano que cuidava ali da cidade, ou até pode ser da ilha toda, mas ele era um representante do Império Romano. Era um procônsul, Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Ele se esforçava para ouvir a palavra de Deus. Mas, ó Senhor Jesus, opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. Então, quem que é o Elimas? É o Bar Jesus, né? Então, assim se interpreta o seu nome. Procurando afastar da fé o procônsul. Ó Senhor Jesus. Então, Ele é profeta? É outro texto. o falso profeta, né? Você veja, alguns querem ouvir a palavra, outros querem afastar pessoas de ouvir a palavra. Isso existe em todo lugar, em todas as eras. Não é verdade? Então, quando a gente quer pregar evangelho, a gente deve estar preparado e saber que a oposição se levanta. O império das trevas se levanta. Por quê? Quando você prega evangelho e alguém se converte, você está ganhando terreno para Deus e tirando o terreno de Satanás. Então é uma luta, é uma guerra. É uma guerra territorial mesmo, tá certo? E aqui, nessa guerra aqui, quem foi usado? Elimas. Esse mágico aqui procurando afastar da fé o procônsul. Versículo 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo. Então aqui começa a haver uma mudança no nome de Paulo. Paulo, na verdade, era o nome romano de Paulo. E Saulo, o nome judeu. Tá? E é interessante que Saulo está relacionado ao Saul, que foi o primeiro rei lá que Deus levantou porque o povo pediu um rei. E o Saul era um homem grande. Ele se destacava acima dos outros, mais uma cabeça acima dos outros. Ele era um homem grande e por isso se relaciona Saul com ser um homem grande. E Paulo significa pequeno. Interessante, né? Então, Saulo, deixando de ser grande para ser pequeno. O João Batista falou algo semelhante. Ele falou: importa que ele cresça, que eu diminua. Ele diminuiu uma cabeça mesmo, né? Mas não foi bem assim. Vamos lá. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça,
Não cessarás de perverter os caminhos do Senhor. Então Paulo já estava bravo aqui, cheio do Espírito Santo, tomou uma atitude, né? Você é filho do diabo, você é cheio de engano, de malícia, inimigo da justiça. Você não vai parar de perverter os caminhos do Senhor. O Senhor quer caminhar, o Senhor quer avançar. Você vai querer atrapalhar? Versículo 11. Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Vamos lembrar que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Então ele não falou isso baseado em si mesmo, na sua capacidade, na sua força mental. É o Espírito que encheu Paulo, e Paulo falou aquilo. Por quê? O Senhor queria ganhar aquela pessoa, o procônsul, não é verdade? E aquele rapaz estava atrapalhando. Era o filho do diabo, falou aqui. Versículo 12. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina ou com o ensino do Senhor. Aleluia. Aquele que queria atrapalhar, no fim, acabou até cooperando, né? Porque aquele ato, aquele acontecimento reforçou. Mas ele creu, ele ficou maravilhado, creu maravilhado com o ensino do Senhor, com a doutrina do Senhor. Eu não sei se vocês entendem aqui. Não é apenas aquele milagre, aquela coisa, mas ele queria, lembra que ele queria ouvir a palavra de Deus, né? E então, Paulo teve caminho, porque o cara estava querendo atrapalhar, Paulo teve caminho para poder falar com o homem. E o homem recebeu a palavra e ele ficou maravilhado com o ensinamento do Senhor. Eu acho que é significativo aqui a gente entender que ficou maravilhado com o ensino, não com o milagre. Não sei se vocês veem assim ou não. Não é o que está escrito aqui? Ficou maravilhado com o ensino. E na verdade, quando a gente recebe a palavra do Senhor, recebe o ensinamento do Senhor, né? A gente fica maravilhado mesmo, não fica? Eu fico. Então, quando o Senhor fala a sua palavra, o Senhor nos deixa assim, entusiasmado, maravilhado. E isso aconteceu com o procônsul Sérgio Paulo. Amém? Versículo 13. E navegando de Pafos, então saíram de Pafos, navegando, foram para cima, no mapa para cima. Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha, uma cidade também no litoral. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João, que foi para Judá, abandonou eles. Foi embora para onde? Quem estava lá? A mãe dele, né? Lembra que na casa da mãe dele, que oraram por Pedro lá, ele voltou para lá. Foi para a barra da saia da mãe. Acho que a viagem não era tão... Ou depois até desses acontecimentos, ele falou, meu Senhor, né? Olha, cada uma que tem que enfrentar aqui. Então, as viagens, na verdade, elas eram complicadas, não era como hoje, tá? Não era... Então, aí ele, acho que sentiu o drama e falou, Jerusalém é mais seguro, lá junto com a mamãe. Lá eu posso comer o que eu quero, e aqui eu tenho que comer a comida desse pessoal aí. Versículo 14. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, não é a mesma Antioquia da Síria, tá certo? É Antioquia da Pisídia, mais no interior do continente ali. Indo num sábado à sinagoga assentados. Reparem, sempre que fala de sinagoga é porque tem judeu, tá? Então chegaram numa outra cidade, ali também tinha sinagoga,
Então eles foram lá, aproveitaram para ali ter oportunidade de falar da palavra de Deus. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ou de encorajamento para o povo, dizei-a. Eu vou parar por aqui para a gente retomar na semana que vem. Então veja, é interessante também se a gente tiver um mapa. Vamos ver se eu tinha um mapa aqui. Aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Mas aqui, vamos lá. Aqui, ó, Antioquia da Síria, de onde Paulo saiu. Paulo e Barnabé, eles foram enviados pelo Espírito Santo para fazer a obra, não apenas servir numa cidade agora, mas também fazer uma obra em outros lugares, em outras regiões. Então aí eles saem, vão para Chipre, passam pela primeira cidade aqui, Salamina, depois eles caminham para Pafos, que está na ilha de Chipre mesmo. Eles vão para as sinagogas, né, como nós lemos. Então tem judeus aqui também. E aí eles saem de Pafos, vão para Perge, que é uma cidade litorânea aqui também. Perge aqui em cima, tá? Tá dando para ver um pouquinho? Sim. E aqui eles vão para Antioquia, que é aqui. Não, aqui, ó. Aqui Antioquia da Pisídia, ó. Eles saem daqui e vão para cá. Antioquia da Pisídia, mais no interior. Então aí acho que tem montanhas, vales e estrada ruim, certo? Terceira classe, não é nem segunda, nem é terceira classe. E aí o nosso amigo daqui, ele falou: tchau para vocês. Boa viagem, Paulo e Barnabé, boa viagem para vocês, mas eu estou voltando para Jerusalém. Eu vou. Não, aqui eles fizeram de barco, aqui pode ter ido de cavalo, de camelo também. Será que ele estava sozinho? Quem? João Marcos? Pode ser. Preferiu voltar para Jerusalém, tá certo? Aqui não relata se tinha mais alguém, mas relatou que estava ele junto com, auxiliando, né? Auxiliando Paulo e Barnabé. Então, irmãos, aqui ainda vai continuar essa primeira viagem de Paulo, vai passar por vários lugares. Ele é enviado para ser um apóstolo. Então, um apóstolo é um enviado. O que faz um apóstolo? Um apóstolo prega o evangelho, certo? Não vimos aqui? Prega o evangelho. Quando ele prega o evangelho, naquele lugar que ele prega, alguns se levantam para seguir o Senhor. E eles devem ser a igreja naquele lugar. Então ele também estabelece igrejas. Igreja em Salamina, igreja em Pafos. Aqueles que creram no Senhor agora devem viver a vida da igreja. Reunir, compartilhar a palavra, receber o ensino e tal. E o apóstolo também ensina as verdades, onde os irmãos devem caminhar. Vocês vão ler a Bíblia agora, tal. Hoje, nos termos atuais, nós temos o Novo Testamento. Está tudo registrado. Naquele tempo ainda não tinha registrado. Mas os apóstolos deviam falar para eles verbalmente o que eles tinham que fazer, as verdades do Novo Testamento, certo? Você lembra aquele cordeiro da Páscoa? Por isso que é mais fácil pregar para os judeus, né? Os judeus lembram disso. Mas você lembra aquele cordeiro da Páscoa? Aquele cordeiro da Páscoa representava o Cristo que havia de vir. Lembra disso? Então, agora o Cristo já veio. Sabe quem é o Cristo? É Jesus que crucificaram lá em Jerusalém. Esse Jesus, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou, ele não está morto. E hoje esse Jesus é um Espírito que pode vir habitar dentro de você.
Se você recebe o Senhor, recebe o Espírito, você está recebendo esse Jesus para dentro de você. Entendeu? Então, ensinando essas coisas do Novo Testamento, essa realidade do Novo Testamento, agora, a partir daí, esses cristãos, né, passavam a viver a realidade do Novo Testamento, viver como igreja na cidade em que eles estavam. Amém? Amém. Essa obra foi uma obra grandiosa. Então, os apóstolos aqui, quem são os apóstolos? Os enviados. Aqui nós temos, então, apóstolos que não são daqueles apóstolos que o Senhor nomeou lá em Mateus 10, por exemplo. Então, Barnabé foi enviado, Saulo foi enviado, eles são o quê? São apóstolos. São enviados para pregar o evangelho, levantar igrejas, propagar a palavra do reino para as pessoas. E aí, como nós vimos aqui, essa é a primeira viagem apostólica de Paulo, tá? E Barnabé. E aí eles terminam a viagem numa cidade chamada Derbe, e depois eles vão retornando e vão voltar para Antioquia. Mas isso nós vamos ver. Amém? Amém. Ó Senhor Senhor Jesus. Jesus. Amém.